Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de História do Centro Educacional Nova Esperança. Estamos aqui para mais uma aula do 7º ano. Como vocês sabem muito bem, a escola disponibilizou essa ferramenta para que as aulas não parassem e possamos dar continuidade assim à nossa matéria. Bom, vamos começar, meus queridos alunos, lendo um versículo que diz o seguinte: Salmos 91, 2. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ok? Vamos orar então para que Deus possa abençoar a nossa aula. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença, Senhor, para te pedir as Tuas bênçãos. Te peço também, ó Deus, pela vida dos nossos alunos, dos seus familiares, ó Deus, e te peço, ó Deus, que esteja, Senhor, abençoando as nossas vidas, Senhor, nesse momento tão difícil em que estamos passando, ó Deus. Confiantes, ó Deus, da Tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, eu preciso que os nossos alunos, ok, comentem aí embaixo, por favor, sobre a aula, tá ok? Para eu poder botar presença para vocês, tudo bem? Bom, dando continuidade à nossa aula, nós estamos trabalhando o livro do 7º ano na página 43, que fala sobre o Renascimento, que é a unidade 2. Na página seguinte, 44, vocês podem verificar que nós vamos falar sobre um novo modo de pensar. E que tipo de outro modo de pensar é esse? Vamos ler comigo, por favor. Na Europa medieval, o estudo e o conhecimento eram dirigidos pelo clero. Quando você lê clero, você lê Igreja Católica, os padres, os bispos, eles que determinavam como o estudo medieval, na verdade, era feito naquela época, ok? Para os clérigos, o mundo deveria ser compreendido a partir da fé e da religião. A vida deveria ser guiada pela crença na vontade de Deus. Isso quer dizer que nessa época, né, da Idade Medieval, onde a Igreja Católica ela praticamente mandava em todas as regras, tanto do social como do econômico e do religioso, é claro, cria-se um movimento chamado teocentrismo, tá? Que significa theos em latim e centro em latim também, juntando a palavra da teocentrismo, que são fundamentos bíblicos, onde os seus responsáveis, ou seja, o responsável por esse fundamento bíblico era Deus, então você tem Deus no centro de tudo, ok? Nessa época você tinha também a mentalidade teocêntrica. O que significa isso? A mentalidade teocêntrica, ela vai perdurar durante todo esse século na Europa, ok? A igreja, ela detinha o poder sobre todas essas áreas, principalmente a do rei. Okay? Vocês podem perceber em alguns filmes que os reis eles são coroados pelos papas, ok? Ali você tinha a bênção do papa, que era a bênção religiosa, e também a bênção dos nobres, né? E os camponeses, os burgueses, que eram obrigados, na verdade, a participar dessa cerimônia. Tudo bem? Eu preciso que vocês comentem embaixo o que vocês entenderam sobre teocentrismo. Bom, no mesmo parágrafo, nós podemos perceber que continua na visão teocêntrica. Mesmo os pensadores da chamada escolástica, que propunham conciliar a fé e a razão, defendiam que a verdade estava na palavra revelada por Deus nas Escrituras. Tá? Era, como eu falei para vocês, o chamado governo teocêntrico. Tá? Escolástica, na verdade, foi um nome que teve início nessa época, tá? Nos estudos de Tomás de Aquino. A escolástica ela também é chamada de tomismo, que é uma teoria. O que Tomás de Aquino fez? Tomás de Aquino, na verdade, ele tinha uma visão teológica e também tinha uma visão filosófica. Juntando essas duas visões, você tem o que chamamos hoje de tomismo, ok? Escolástica era considerado na Idade Média a escola dos pensadores inspirados na filosofia e na arte. O articulador da escolástica foi Tomás de Aquino. Ele desenvolveu reflexões entre a filosofia e a teologia da época, criando um estudo entre Deus e a ciência, ok? O tomismo, na verdade, ele foi uma tendência da época, mas foi através do tomismo e da escolástica que se criaram na época as escolas e as universidades que nós temos hoje, ok? Fernando. Peraí, é que eu tô tentando coisas assim fazer barulho. O nosso próximo tópico, nós vamos ver aqui na página 44, fala sobre o Renascimento. Vamos acompanhar, por favor.
Esse movimento intelectual e cultural, que expressa um novo modo de pensar do homem moderno, surgiu na Península Itálica em fins do século XIV e início do século XV, e ficou conhecido como Renascimento. Okay? O Renascimento ele surge, na verdade, como uma oposição ao chamado teocentrismo. Lembra do teocentrismo? Teocentrismo significa Deus no centro. O Renascimento, como nós podemos ver aí, é o renascimento das artes. As artes até então, elas eram voltadas somente para o religioso. Okay? Os artistas não tinham liberdade de pintar quadros, fazer músicas, fora do objetivo religioso. Por isso o teocentrismo. Okay? O objetivo da Renascença, a arte, a escultura, a literatura, até então estagnados, ou seja, eles estavam parados. Tá? A produção artística ela era pouco utilizada nessa época. Os artistas eles viviam em um mundo em que as ideias religiosas, ou seja, as ideias teocêntricas, tá? Eram mais fortes na época. Tudo bem? Eu preciso que vocês comentem aí embaixo o que vocês entenderam sobre Renascimento. Uma outra teoria que nós vamos trabalhar também, que está na página 46, foi o humanismo, que é, na verdade, a liberdade de expressão do homem. Tá? Vamos ver na página 46, o segundo parágrafo. O humanismo defendia que as pessoas deveriam deixar de lado a submissão, a devoção religiosa como centro da existência e a vida contemplativa da época medieval para assumir uma postura mais altiva, inventiva, observadora e capaz de usufruir no seu mundo e no seu tempo. O que o humanismo pregava naquela época? O humanismo significa o homem no centro, ou seja, oposto ao teocentrismo, como eu falei. A importância do homem como ser dotado de inteligência, portanto livre para realizar as suas ações. E o mais interessante é que nós vamos perceber na leitura do livro que os humanistas eles não eram ateus, eles somente queriam debater teologia juntamente com os padres e a Igreja Católica, o que o teocentrismo, na verdade, não deixava esse debate de época, ok? Daí vai começar uma nova teoria também, uma nova vertente, que é o antropocentrismo, que nós vamos falar mais à frente, ok? Então, o que vocês entenderam aí sobre humanismo, por favor, façam os comentários aqui embaixo. Bom, vamos para outra teoria, que é o antropocentrismo. Vamos ler, por favor, o livro na página 46. O antropocentrismo, que colocava o ser humano como centro do universo, o homem no lugar de Deus, deveria ser a medida de todas as coisas. Isso na Idade Medieval, ok? Nós sabemos muito bem que o homem nunca vai conseguir ficar no lugar de Deus, é impossível isso. Então, é uma teoria que, para hoje, ela não tem muito valor, ok? Mas, continuando a leitura sobre o humanismo. O humanismo também estava associado a outros valores próprios, no mundo burguês que se desenvolvia como o otimismo, o pensamento positivo e aberto a um novo, ok? O individualismo, a afirmação da liberdade do indivíduo em relação à sociedade, ao que oprimia ele naquela época, que era a Igreja Católica e todas as leis que eram contra o povo, ok? A competição, o incentivo à capacidade de agir do ser humano. Mais abaixo tem, é importante ressaltar, porém, que os humanistas não eram ateus, pelo contrário, eram cristãos que defendiam a busca da verdade por meio da investigação e da reflexão racional, pois entendiam que a razão não deveria estar a serviço da fé, mas ser uma categoria livre. Ele faz aqui, o autor, uma divisão entre a razão e a fé. A fé, na verdade, dentro do teocentrismo, era o que oprimia o povo, porque o que a Igreja Católica ditava, né, eles não podiam ir contra, por exemplo, contra os dogmas da Igreja Católica. Eram verdades ou leis que eram impostas pelo Papa e todas as igrejas tinham que cumprir, e até os fiéis também tinham que cumprir essas regras ou leis. Aqueles que se oporem a essas regras ou essas leis, eles poderiam ser açoitados ou até mortos. Então, o humanismo e o antropocentrismo vai lutar naquela época através das artes, por isso o renascimento cultural, para que as artes sejam livres e o artista, né, ele possa ali expressar o que está dentro dele sem ter uma crítica ou uma proibição da Igreja Católica. Quero que vocês prestem muito bem que eu não estou falando mal da Igreja Católica, era uma mentalidade da Igreja medieval, ok? Então eu quero que você, por favor, coloque aí embaixo o que você entendeu
sobre essas teorias. E agora nós vamos orar para encerrar a nossa aula. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo, ó Deus, que separamos, Senhor, para falar contigo, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tu possas, ó Deus, abençoar, ó Deus, o nosso Brasil, Senhor. Te pedimos também que possa abençoar, ó Deus, todos os habitantes da nossa terra, Senhor, que estão passando por essa aflição, ó Deus, por essa pandemia, ó Deus. Só tu, ó Deus, tem a solução para tudo isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito obrigado pela participação e os comentários aqui embaixo.